Senhor juntos. E juntos já quero que você abra a tua Bíblia, livro de Êxodo, no seu capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, quero louvar a Deus pela vida da liderança do Raiz de Davi, irmã Lúria, irmã Sofia, todos os componentes do Raiz de Davi, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Leamos a palavra do Senhor, capítulo número 31 de Êxodo. Nós vamos ler apenas o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Quem pode repetir comigo? E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Eu estava meditando a palavra de Deus esses dias, e quando a irmã Sofia falou que eu ministraria nesse círculo de oração, eu estava perguntando para Deus o que de fato eu deveria dizer, o que de fato eu deveria ministrar. E ministrando para todos que estão aqui, eu fui ministrado por esta palavra, sabendo que nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias estes que temos dificuldade em elogiar uma pessoa, temos dificuldade em parabenizar uma pessoa pelos seus feitos, seja aqui no templo quanto fora do templo. Se parabenizamos alguém ou se elogiamos alguém, logo recebemos uma resposta dizendo a seguinte frase: sim, mas o que eu estou fazendo não é para o homem. E diante dessa palavra, eu me parei pensando, Lúria Henrique, em quantos grandes nomes da Bíblia Sagrada nós relembramos todos os dias. Ou quem aqui não lembra quando ouvimos falar o nome de Sansão, que o Senhor o enchia da sua graça apenas pela promessa, ou tão somente pela promessa que a sua mãe tinha feito em não cortar os seus cabelos, tornando-o nazireu de Deus, e assim ele era um guerreiro vencedor. Glória a Deus. Quem aqui, ao ouvir ou ao ler o nome Davi, não se lembra que Davi venceu um gigante, sendo ele apenas homem? Ou quem aqui nessa noite, ao ouvir o nome Moisés, não se lembra que, ordenado por Deus, ele toca nas águas e o mar? E eu comecei a me fazer questionamentos sobre estes grandes nomes que estão na Bíblia. Se estes homens, após esses grandes feitos, alguém dizendo-lhes louva a Deus pela sua vida, qual seria a sua resposta? Se estes que foram usados por Deus se envaideceram e se exaltaram ao ouvir esses elogios. Pedro andou sobre as águas, e eu acredito, porque o texto não diz, que em um momento de fraqueza, em que ele pode ter tomado para si a glória em ter dado aquele espaço sobre as águas, tenha o feito afundar. E aí eu venho ler sobre o nome de um homem
que poucas vezes ouvimos, ou alguns que estão aqui ainda não ouviram o nome de Bezalel. Quantos aqui já ouviram esse nome? Bezalel. O significado do nome Bezalel é sobre a sombra de Deus. Um nome que poucos já ouviram falar. Um nome muito pouco citado nos dias de hoje. Mas, segundo os relatos bíblicos, o primeiro nome, ou o primeiro homem a ser cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí alguém pode perguntar e fazer alguns questionamentos dizendo: como ele pode ter sido cheio do Espírito Santo de Deus e nenhum outro texto da Bíblia, exceto no Êxodo capítulo 31 e no Êxodo capítulo 35, nós ouvimos ou lemos falar sobre Bezalel? O que este homem fazia para ser cheio do Espírito de Deus? Ele pregava? Não. Ele sapateava? Também não. Tocava? Também não. Ele foi cheio do Espírito Santo para cuidar e fazer peças móveis para a casa de Deus. O texto diz que Deus o chamou como artesão para fazer as peças para a casa de Deus com as suas próprias mãos. E o texto nos diz que ele trabalhava tanto com ouro, quanto com prata, quanto com madeira, ou quaisquer que fosse o material que fosse dado nas mãos de Bezalel. Oh, glória a Deus, nos capacita. Ele sabia o que fazer, porque o próprio Deus o encheu com seu espírito para fazer grandes obras. Não menos dito, vamos dizer assim, alguns outros nomes da Bíblia que não são muito citados, mas tiveram a oportunidade de servir a Deus com os seus bens, tiveram a oportunidade de servir a Deus com os seus dons. Mas o que eu venho trazer para nós nessa noite é apenas uma reflexão de tantos dos grandes nomes que aqui foram citados, quanto de alguns que nós nem conhecemos tanto. Não encontramos nos textos sagrados nenhuma fala dizendo: e Bezalel pedia reconhecimento. Mesmo sabendo que havia-lhes uma grande tarefa, e nós acompanharemos isso um pouco mais à frente, sobre as ordenanças de Deus para o que ele deveria fazer para o templo. Diga comigo, ele era ocupado. Ele era ocupado. Mas nem por isso deixou de obedecer às ordenanças de Deus. Glória a Deus. Ele era ocupado, mas nem por isso deixou de cumprir todos os desígnios de Deus. Glória a Deus. E suas ordenanças. E eu parei a pensar o tanto que nós temos de ocupação. Muitas, sim ou não? Sim. Mas quanto mais temos ocupações, mais ocupações buscamos. Mas quando se trata de ocupações, deveres e exercícios no templo de Deus, poucos querem assumir a responsabilidade. Dentre os poucos que querem assumir essa responsabilidade, muitos são os que questionam, dizendo: eu não faço para o homem. Mas no fundo, buscam um reconhecimento humano. Meu Deus. Transforma nossa vida. E eu me peguei pensando
quão grandiosa é a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Que cuida da nossa casa, cuida da nossa vida, cuida da nossa família. E nós, pobres e miseráveis pecadores, tendo a oportunidade que seria de excelentes anjos fazer, nós estamos aqui fazendo. Pregar o Evangelho, nós que somos errôneos, temos esse direito e dever. E Deus não nos cobra nada para isto. E quando solicitados fomos para fazer algo na casa de Deus, nasce na nossa cabeça uma síndrome que eu nem sei de onde veio, que é de fazer não para os homens e querer um reconhecimento dos homens, a ponto de, se acontece alguma coisa na casa de Deus e se há necessidade de fazer agradecimentos, está difícil. E nós que estamos por aí, eu digo por aí, em alguns campos, percebemos as dificuldades de pastores e líderes quando se tratam do agradecimento. Porque se foram 6 as pessoas que fizeram a ornamentação e for citado o nome de 4 e esquecido o nome dos outros 2, na segunda-feira eu vou ao gabinete para entregar os meus cargos ao pastor. Tem um ditado lá fora que diz assim: quem é você na fila do pão? Diga comigo, a minha vida. A minha vida. Diga forte. A minha vida pertence a Deus. Pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que eu sou pertence a Deus. E não é que você vai fazer para Deus porque você fica às vezes reclamando, porque não está saindo do seu jeito, porque você quer fazer, mas a pessoa que pediu para você fazer quer que você faça assim, mas você quer fazer assado. Faça sem murmuração. A bênção de Deus é para quem não murmura. Você sabia que Deus se importa com a sua dedicação na casa dele? A ponto que há situações do que você está fazendo, do que nós estamos fazendo, do que nos foi responsabilizado a fazer, e às vezes paramos e não tem uma saída para essa situação. E o próprio Deus, por se importar com o nosso cuidado na casa dele, nos dá a saída. Seja ela em uma situação de cuidar de um irmão, seja ela em uma situação de cuidar dos utensílios da casa de Deus, que seja na ornamentação, que seja no som, que seja servindo água, que seja limpando a igreja, mas que nós devamos fazer com estilo, fazer sabendo que, como diz a Bíblia, o nosso trabalho não é vão. Paremos de estar exercendo os nossos cargos e as nossas funções, olhando justamente para onde não devíamos olhar. Façamos diferente a partir de hoje. Não busquemos fazer quando alguém estiver olhando, mas façamos quando não tiver ninguém nos observando. Bezalel chega no Espírito Santo, não pulou, não dançou, não deu terra, como nós dizemos. Ele deu lugar ao Espírito Santo para fazer tudo quanto foi lhe designado. Glória a Deus. Mas se me pedir para fazer, depois tem que falar o meu nome na reunião, porque senão não é assim. Não é sobre mim, não é sobre você, é tudo sobre Ele. Glória a Deus. Glória, pois, ao nome dele eternamente. E Bezalel fez poucas coisas? Não. Dentre as coisas que Bezalel fez,
Eu chamo a atenção a todos aqui para Êxodo 35, versículo 34, que diante de todo o trabalho que foi designado a Bezalel, diante de toda a sua ocupação, ainda houve tempo, irmão Adilson, para Bezalel fazer algo que foi de muita importância no seu ministério, vamos chamar assim. Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 34 do capítulo 35 do Êxodo, a parte A. Também lhe tem disposto o coração. Tem disposto o quê? O coração. Para ensinar a outros. Você entendeu isso aqui? Com toda a ocupação que Bezalel tinha para fazer a tenda do encontro, com toda a ocupação que foi passado para Bezalel fazer a arca do testemunho, com toda a ocupação que ele teve para fazer o propiciatório, ele ainda teve tempo de ensinar o que sabia a outros. Graças a Deus. Nos dá o coração ensinado, Senhor. Porque tinha o coração disposto. Ai, Jesus. E onde está Ensina a ensinar. a disposição do nosso coração? Oh, Espírito. Está em fazer e quando não tiver alguém para fazer, ou seja, está em fazer e quando não estivermos, quem quiser faça de qualquer jeito. A obra de Deus é para ser feita com ordem. Só a irmã Sofia não respondeu. A obra de Deus é para ser feita com ordem E decência. apenas. Ordem e decência. Então, se eu não estarei, se eu não estiver, ou se eu não fizer, alguém tem que saber fazer. E para que haja alguém para fazer, na minha falta, eu preciso ter o coração disposto a ensinar. O ofício de Bezalel era extraordinário. Alguém trazia-lhe um pedaço de ouro, Saulo, e ele dizia: eu já sei o que fazer. Eu vou fazer um castiçal de ouro para o templo do Senhor. E eu acredito aqui, lendo esse texto, que foi o primeiro homem a criar o esmeril, a inventar. Porque o texto do capítulo 31 diz que Deus o abençoou dando-lhe invenções. Glória a Deus. Aleluia. Usa a nossa mente, Pai. Era um homem extremamente inteligente. Aí alguém dizia: ele está fazendo esse artifício aí para a casa de Deus porque é com ouro. Quem sabe alguém o julgava e dizia: agora eu vou trazer um pedaço de madeira, ver se ele cria alguma coisa. E ele criava vasos, bacias, com ouro, prata, madeira, barro, aço. Tudo que era colocado na mão de Bezalel, diga comigo, prosperava. Prosperava. Então tá. E se ao invés de ser regente do coral, lhe tirarem por necessidade para ser zelador do templo, para varrer, pegar o lixo, passar o pano, limpar janelas, lavar banheiros, qual seria a sua reação? Você trabalharia com o barro e com a madeira na mesma intenção e dedicação que trabalha com o ouro? Essas foram as perguntas que o próprio Deus me fez enquanto eu estava lendo esse texto. Qual seria a sua dedicação se ao invés de ser o dirigente ou o pregador, você tivesse apenas que estar arrumando as cadeiras? Como você ficaria no templo? Você arrumaria as cadeiras cantando Maranata, hora vem Senhor Jesus? Ou você estaria arrumando as cadeiras murmurando? Eu trago essa palavra de Deus para os nossos corações nessa noite, dizendo que nós precisamos nos posturar para fazermos o que formos designado com alegria, e não escolhendo fatias melhores do bolo, porque aqui
diante de Deus, todos são iguais. Glória a Deus, é verdade. Eu posso até olhar com diferença, você pode até olhar com julgamento, mas diante do meu Deus, todos aqui são iguais. E todos são iguais com as mesmas capacidades. Porque digo de coração limpo diante de Deus, que com a mesma alegria que eu seguro o violão e canto louvores, essa mesma alegria eu estou aqui arrumando as cadeiras. Glória a Deus. Porque eu entendo que é a obra de Deus. Lamentavelmente, alguns entendem hoje em dia que a obra de Deus é feita se estiver com esse material aqui na mão, com essa ferramenta na mão. Aonde alguns dizem, eu estou fazendo a obra de Deus, mas só se estiver com o microfone na mão. Eu trago a palavra do coração de Deus para a tua vida nessa noite, para a minha vida nessa noite. Converta os pensamentos do teu coração, porque servir a Deus não é falar, é fazer. Aleluia. Eu sei que não é fácil ouvir uma palavra dessa, mas nós somos crentes e nós devemos nos posicionarmos como tais em obediência ao Senhor. Bezalel fez algumas coisas na casa de Deus, e eu quero que você preste atenção nessa lista que eu vou ler. E aqui não estão todos os seus trabalhos, aqui não estão todas as coisas que ele formou, mas tem algumas aqui eu quero que você entenda. Ele fez a tenda do encontro, ele fez a arca do testemunho, ele fez o propiciatório, ele fez todos os móveis da tenda, ele fez a mesa e seus utensílios, o candelabro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso foi ele que fez. O altar do holocausto com todos os seus utensílios foi ele quem fez. A bacia e seu suporte foi Bezalel que fez. As roupas finamente trabalhadas, Meu Deus, estudou também. foi ele que fez. As vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, foi ele que fez. Quer saber o tanto que Deus usava este homem? O óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo, foi ele que fez. Aleluia. Glória a Deus. E o que é que está sendo pesado para você fazer, irmão? Meu Deus. Hã? Tem alguma coisa na casa de Deus que você não pode fazer bem? Converte, pai. A gente não Porque se tiver, você precisa de fato ser convertido novamente. Todos os trabalhos que tem aqui, cabe à minha mão. Você pode dizer isso? É, são agradáveis. Faça assim com as suas mãos. E diga comigo, todos os trabalhos Todos os trabalhos e ofícios que tem aqui na casa de Deus, Na casa de Deus. cabe à minha mão. Cabe a minha mão. me capacitam. Aí eu li esses feitos de Bezalel, e eu disse, meu Deus, se alguém toca e canta, outro já murmura. Se alguém canta e prega, outro já murmura. Imagina estar congregando em uma igreja que o cara dá lugar a Deus. Imagina estar congregando em um lugar que tem alguém, Lúrio, que a pessoa diz assim, o pastor diz assim, o líder diz assim, eu preciso de você amanhã às 7 horas da manhã para pegar os bancos. Quando você chega às 7, ele já botou para fora e já está sentado nos bancos, esperando o carro para botar em cima e levar para a congregação. Oh, Senhor. Imagina congregar em um lugar que o doutor juiz trabalha no estacionamento. Eita, glória. Que honremos a Deus com a nossa vida, Glória a Deus. reconhecendo que o que somos e o que temos pertence a Deus, e obedecendo ao Senhor nos seus desígnios. Eu vejo hoje alguém que está na direção de um departamento. Se você precisa dele para esse departamento e para mais 5% de um outro departamento, ele diz assim, já está me sobrecarregando.
se o próprio Deus, como disse a Bezalel no capítulo 31, você vai fazer essa lista aqui, que eu salvei para ler essa noite, está no capítulo 31, aonde o próprio Deus disse a Bezalel: você vai fazer a tenda do encontro, você vai fazer a arca do testemunho. E Deus foi dizendo a ele o que ele iria fazer. Tira a nossa preguiça, Pai, em nome de Jesus, comodismo, maligno. E ele não disse: Senhor, eu vou fazer a metade e o Senhor chama Natasha para fazer a outra metade. Eu vou fazer uma parte, o Senhor chama outra pessoa para fazer, porque eu tenho coisas para fazer para mim. Este homem sabia quão grande era a importância de viver só para servir a Deus. E quando eu digo só para servir a Deus, eu digo que ele tinha outros afazeres. Quero eu acreditar assim. Mas quando solicitado era para fazer alguma coisa na casa de Deus, ele estava rente 100%. Diga comigo: Deus se importa com o que eu faço na casa dele. Eu quero encerrar lhe dando pelo menos 4 dicas ou 4 motivos para que você possa se esforçar mais na casa de Deus, para que possamos nos esforçar mais na casa de Deus. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, e nem aqui congrega: eu não sei como vocês aguentam. Todos os dias vocês vão aguentar? Sim, os dias que somos solicitados e os dias que não somos solicitados também. Tudo em prol da obra de Deus, da casa de Deus, em benefício ao reino de Deus. E não cansa não? Cansa. Mas chegar aqui cansado, ouvir louvores, ouvir a mensagem da parte de Deus e sair totalmente refeito, não tem preço. Algumas pessoas acham que o descanso é estar em cima de uma cama, e enquanto está em cima de uma cama, rolando o feed de notícias no Instagram, vendo rios. Mas eu entendo que o melhor lugar para descansar é na presença de Deus. Aleluia. Descansar sobre a sombra de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. E a sombra do Onipotente. A primeira dica que eu deixo para você nessa noite é: confie na capacitação de Deus para o que Ele te chama. Sim, sim. Confie na capacitação de Deus para o que Ele te chama. E quando eu digo confie, é porque eu sei justamente que o chamado traz temor. O chamado traz um susto. E por muitas vezes, alguns até se angustiam pelo chamado, dizendo a Deus em oração: Senhor, eu não sabia que seria tão difícil. Eu vou entregar essa função que eu estou fazendo porque pesou sobre os meus ombros. Por isso eu digo para você nessa noite: confie na capacitação de Deus para o seu chamado. Porque se o Senhor te chamou para exercer, Ele vai te capacitar. Mas você precisa se esforçar. Você não pode murmurar. Você não pode fazer ameaças a Deus. Porque quando você diz: eu vou entregar o meu departamento, eu vou entregar essas funções que a mim foram confiadas, você está dizendo para Deus que não confia nem no que Ele pode fazer na sua vida. Diga comigo: Deus me chamou. Deus me chamou. Diga comigo: Deus me chamou. Deus me chamou. Mas eu preciso confiar nesse chamado. Confiar nesse chamado. Quantos aqui acreditam que tem um chamado? Deixa eu ver. Só se você acredita que você tem um chamado de Deus. Se você não tem um chamado de Deus, a segunda dica que eu deixo para você é: confie no propósito de Deus e no seu chamado. Deus me chamou
fazer uma obra e eu corri, eu temi, eu não quis. E passaram-se 20 anos. E Deus me chamou de novo. E em tudo que eu passei nesses 20 anos, eu não tive mais coragem de dizer não para o chamado de Deus. E eu apresento essa causa aqui a você dizendo: se você tiver suporte e estrutura, diga não para o chamado de Deus na tua vida. Se você acha que tem estrutura, diga não. Mas se você reconhece que não tem estrutura nenhuma para lutar contra a vontade de Deus, ceda logo, venha logo, faça logo e faça com dedicação e temor o que Ele colocar nas tuas mãos para fazer. A terceira dica que eu tenho para você é forte. Obedeça mesmo sem entender totalmente. Às vezes nós dizemos sim para o chamado de Deus. Eu acredito que com todos aqui já aconteceu isso. Nós dizemos sim para o chamado de Deus e depois começamos a nos questionar o porquê. O chamado é de Deus, mas as situações que são geradas são situações geradas por seres humanos, porque nós convivemos com seres humanos, e nessa hora não adianta questionar a Deus e querer pular do barco e abandonar o navio, não. Tem que permanecer confiando e obedecendo mesmo sem entender. Amém? Amém. A quarta e última dica é: Deus escolhe formas únicas para se expressar. Não devemos questionar as atribuições criativas de Deus, reconhecendo que Ele escolhe formas específicas de expressão para glorificar a si mesmo. Mesmo quando algo parece comum, Deus pode usar isso de maneira extraordinária para impactar as nossas vidas e comunicar verdades espirituais. Glória a Deus. Você entendeu isso aqui? Às vezes passamos por algumas situações que dizem assim: eu já passei isso no trabalho, eu já passei isso na família, e agora estou passando isso na igreja. São formas que Deus usa para que o nome dele seja glorificado. E eu encerro dizendo que talvez você não tenha glorificado o nome de Deus na família quando você tenha passado por algumas coisas. Talvez você não tenha glorificado o nome de Deus no trabalho quando você tenha passado algumas coisas. Mas aqui, o Deus que capacita te dá forças para você glorificar o nome de Deus passando coisas que você não conseguiu vencer lá fora. Mas aqui dentro é diferente. Aqui dentro há o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, nos capacitando para vencermos essas situações e glorificarmos o nome do Senhor. Aleluia. Está achando que está trabalhando muito para Deus? Ensine mais alguém. Tenha o coração disposto a ensinar. Aleluia. Está achando que está trabalhando muito para Deus? Chame alguém para trabalhar junto com você. A Bíblia diz que grande é a seara e poucos ceifeiros. Sempre cabe mais um. O que não cabe aqui é: com ele eu não faço, com ela eu não faço. Aí não cabe. Você já pensou se Bezalel olhasse para o Eliabe, se não me engano o nome é esse, e dissesse para o próprio Deus, que foi quem o convidou, dizendo: ah, Senhor, com ele não. Aí o que Deus tinha para a vida de Bezalel seria retirado por conta de falta de amor ao próximo. Meu Deus. O que Deus tem para você fazer, só você pode fazer. Seja na portaria, seja na zeladoria,
seja como dirigente do círculo de oração, como músico, como sonoplasta, como regente e como componentes de grupos. O que Deus tem para você fazer, só você pode fazer. E alguém se pergunta, e se eu não quiser fazer? Aí eu tenho a melhor notícia para te dar nessa noite. A obra de Deus não para por causa dos seus caprichos. Obrigado, Jesus. Bota alguém melhor que eu para fazer, se eu não fizer, Jesus. A obra de Deus não vai parar por causa das suas exigências. Jesus. A obra de Deus não vai parar se você disser a Deus que não quer fazer. Porque em quase 20 anos que eu estava dizendo a Deus, eu não vou, tinha alguém fazendo. Graças a Deus. Graças ao nome de Jesus. Glória a Deus. Diga comigo, se eu não fizer, Se eu não fizer, eu perco. eu perco. Diga comigo, tem recompensa Tem recompensa para quem faz. para quem faz. E também E também tem recompensa para quem não faz. para quem não faz. E é horrível acontecer isso. Só que as recompensas são diferentes, tá? Tem recompensa para quem faz e tem recompensa para quem não faz. Tá bom? A recompensa para quem compra um ingresso para ir ao cinema, um bilhete para ir ao cinema, para assistir o filme, sim ou não? Sim. E a recompensa para quem não compra, pode nem ir, né? Então tem recompensa. Deus tem recompensa para cada um. E a Bíblia diz, e quem tem ouvidos, ouça. A recompensa é para cada um segundo. Se a recompensa é segundo as obras, se eu quiser a recompensa, eu tenho que fazer. Mas eu posso fazer de qualquer jeito? Não. Para mim, se eu pedir um favor a um ser humano e ele fizer de qualquer jeito, quando ele terminar de fazer, eu tiro ele do lugar e refaço o meu negócio do meu jeito. Para mim, que sou ser humano, falho, pecador. Agora, com carinho, olha aí para essa pessoa que está do teu lado. Dentro do olho dele, diga: Deus, Santo, Justo, Digno, Salvador, vai querer que você faça de qualquer jeito? Vai querer que você faça de qualquer jeito? Aleluia. Ele nem quer e nem aceita, porque de qualquer jeito o nosso Deus não aceita. Jesus. Amém. Amém. Que Deus, por sua infinita misericórdia, Nos ajude a fazer melhor. fale melhor ao nosso coração Cada vez melhor, Senhor, quando e que nós possamos entender o chamado e o propósito de Deus, sabendo exatamente que nós fomos chamados para servir. Amém? Amém. Mas eu deixo um conselho meu para todos aqui nessa noite: não sirva de qualquer jeito, não sirva de qualquer maneira, sirva dando o teu melhor, tanto no ouro, quanto na prata, quanto no cobre, quanto na madeira, como no barro. Faça o teu melhor para Deus. Aleluia! Glória a Deus! Me ajuda. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus porque o Senhor é bom.